Os anos 90, que década para o Brasil, hein? Uma época que começou num caos econômico quase total e terminou com uma estabilidade que ninguém mais acreditava ser possível. Foi um período de muita esperança, claro, com a volta da democracia, mas que também teve um custo social bem alto. Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa, sem dúvida, voltar e entender essa década que construiu as bases do país que a gente conhece. Para a gente ter uma dimensão do desafio, pensem no seguinte: o preço das coisas mudava no supermercado entre o momento em que se entrava na loja e a hora de pagar no caixa. É isso mesmo. O dinheiro na carteira perdia o valor a cada hora que passava. Ele literalmente derretia. O ponto de partida era esse. E a grande pergunta que pairava no ar era: como é que se para essa espiral de loucura? Bom, para destrinchar essa história, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos mergulhar de cabeça na crise, a tal tempestade perfeita. Depois, a gente vai conhecer a solução que mudou o jogo, o Plano Real. Na sequência, vamos entender o novo manual de economia que o Brasil adotou, analisar o custo social disso tudo e, por fim, tentar decifrar o legado bem complexo que esses anos todos nos deixaram. Olha, o cenário no comecinho da década era bem desolador. O Brasil estava, de verdade, à beira de um colapso. A economia estava completamente fora de controle e a nossa democracia, que tinha acabado de nascer, já encarava um teste de estresse gigantesco. Esse número aqui parece até um erro de digitação, né? Mas não é. Em um único ano, os preços subiram quase 2.500%. Na prática, isso significava que fazer qualquer tipo de plano financeiro era impossível. A pobreza só aumentava porque o poder de compra da população inteira era destruído dia após dia. E para piorar, a crise econômica veio acompanhada de uma crise política gravíssima. Fernando Collor, o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura, até tentou resolver a inflação com umas medidas bem radicais, como aquele confisco da poupança que foi um trauma. Só que não deu certo e a instabilidade somada a denúncias de corrupção acabou levando ao impeachment dele. O país ficou num verdadeiro vácuo de poder. Mas olha que coisa, foi justamente no meio desse caos todo que uma equipe de economistas geniais criou uma solução que entrou para a história. Foi uma jogada de mestre, considerada uma das mais criativas e bem-sucedidas do mundo, o Plano Real. A grande sacada do plano está aqui. Em vez de congelar os preços na marra, que era uma tática que nunca funcionava, a equipe econômica fez algo diferente. Eles criaram uma moeda de mentirinha, a URV. Pensa nela como se fosse uma régua de valor estável. Tudo no país, de repente, passou a ter o preço marcado nessa régua. O dinheiro de verdade ainda era o Cruzeiro Real, mas a referência de todo mundo era a URV. Foi um truque psicológico genial para quebrar a chamada inércia inflacionária, que era basicamente o hábito de aumentar os preços hoje só porque eles aumentaram ontem. E o resultado? Bom, esse gráfico aqui mostra tudo de forma impressionante. A queda foi simplesmente absurda. De quase 2.500% em 1993, a inflação caiu para 22% em 1995. A hiperinflação, que era o grande fantasma do Brasil, tinha sido finalmente derrotada. Ok, com a inflação finalmente sob controle, o Brasil pôde começar uma segunda grande transformação, tão profunda quanto a primeira. O país, então, adotou um novo manual de regras para a economia, bem alinhado com as ideias que estavam dominando o mundo naquela época. E esse manual era o chamado neoliberalismo, ou Consenso de Washington. A ideia central era bem direta. O Estado deveria interferir menos na economia. Na prática, isso significava privatizar empresas estatais, abrir o país para produtos importados e controlar os gastos do governo com mão de ferro. E aqui está a grande virada de chave na filosofia. Se nos anos 80 a gente esperava que o Estado fosse o grande motor dos empregos, construindo coisas, investindo, nos anos 90 a lógica se inverteu completamente. O papel do Estado passou a ser o de criar um bom ambiente de negócios para que a iniciativa privada tomasse a frente. A consequência mais clara e visível dessa nova política foi uma onda de privatizações como nunca se tinha visto antes. Setores inteiros da nossa economia, que por décadas foram símbolos do Estado, como siderurgia, telefonia e até bancos estaduais, foram vendidos. E, ao mesmo tempo, o Brasil abriu as suas fronteiras para o comércio mundial. As tarifas de importação despencaram. Para ter uma ideia, a tarifa média caiu de mais de 50% para menos de 15%. Isso significou uma enxurrada de produtos estrangeiros nas lojas, o que aumentou a concorrência, claro, mas também colocou a nossa indústria numa pressão gigantesca para se modernizar. Só que, claro, mudanças tão grandes e tão rápidas assim não vieram de graça.
Elas estabilizaram a moeda, sim, mas tiveram um custo. E a sociedade brasileira sentiu na pele o impacto dessa reestruturação. Essa citação aqui resume a questão perfeitamente. As privatizações e a abertura comercial forçaram uma modernização a um ritmo alucinante. Para sobreviver, muitas empresas fecharam as portas ou demitiram muita gente. Aquele conceito do emprego estável para a vida toda estava deixando de existir. O próprio mundo do trabalho estava mudando. O resultado mais direto foi um aumento bem grande do desemprego. No final da década, a taxa já estava perto dos 10%, um número alto que se tornou a face mais visível e dolorosa de toda essa transição econômica. Era um dos principais problemas sociais a serem resolvidos. E aqui a gente entra num paradoxo, porque ao mesmo tempo que o fim da hiperinflação foi um alívio gigante, principalmente para os mais pobres, as reformas não resolveram o problema histórico da desigualdade no Brasil. A concentração de renda continuou altíssima. Então, no fim das contas, como é que a gente deve olhar para essa década, uma década tão contraditória? Qual foi, afinal, o seu verdadeiro legado? Alguns documentos da época, como este estudo do BNDES, traçam um contraste bem claro. Os anos 80 são vistos como a década perdida, uma época de caos e desesperança. Já os anos 90 entram para a história como a década das reformas, que com todos os seus problemas construiu as bases para o futuro. E o mais interessante é que, no final da própria década, o debate já estava pegando fogo. Essa citação mostra bem a incerteza daquele momento. Será que o Brasil estava construindo uma base sólida para a prosperidade? Ou estava só trocando um tipo de problema por outro? A resposta não era nada óbvia. E essa é a pergunta que ecoa até hoje. A década de 90 resolveu um problema que parecia não ter solução, a hiperinflação, e redesenhou o papel do Estado no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, deixou cicatrizes sociais bem profundas. Foi então a fundação para a prosperidade ou o começo de novos e grandes desafios sociais? Entender esse equilíbrio delicado é fundamental para a gente compreender o Brasil de hoje.